Amém. Hoje vamos falar, estamos terminando Paz Church Conference. Paz Kids, é importante ter uma esposa, né? Gente, eu não sei o que faria sem uma esposa, né? A cada momento está pisando na bola, mas a esposa, enviado de Deus para nos ajudar. Aleluia. Eu só falo bom português por causa de estar casado com uma brasileira que pega meu pé, né? Para meu português. E se eu falo bom português, né? É a minha culpa. Se é ruim meu português, é culpa dela. Brincando, gente. Amém. Ok, então vamos terminar hoje o Paz Kids Conference. E vamos falar sobre 4 ações essenciais de paz. Eu vou ir falando um pouquinho, minha esposa vai ir falando também. Tudo que estamos compartilhando aqui é coisa que vivemos, né? É coisa que a gente tem 4 crianças. Aleluia. Já passei muitas. Você sabe como é, né? Alguém aqui tem 4 filhos? Amém. Então tem várias pessoas de coragem. Você sabe como é? Você tem um primeiro filho e você não dorme, né? Nasce o filho aí não dorme. E você não dorme também não, né? E depois de 2 anos, a coisa fica legal. Então eu não dormi por 2 anos, depois que nasceu Joshua. Tudo estava começando a ficar normal. E chegou Cristina. Então não dormi por mais 2 anos. Depois, então, mais 2 anos, começou a ficar mais ou menos normal. E chegou Amanda, então mais 2 anos sem dormir. E aí vai, então eu passei 8 anos sem dormir. Por isso você precisa ter crianças quando você é jovem. Estou brincando, mas não muito. Quem sabe o que estou falando? Quem já foi para pronto-socorro às 3 da manhã? Todo mundo, dias maravilhosos, que tem crianças pequenas, eu fiz isso ontem, né? Então, muito legal. Então, já estamos vivendo, né? Muitos anos com 4 crianças, já passamos tudo que passa com criança, mas vamos ir falando algumas coisas. Primeiro, é muito importante você, como pai, criar um ambiente seguro para sua família. Então, como pai, é muito, muito, muito importante, especialmente hoje, né? Hoje a coisa tem mudado, tem acelerado tanto, a tecnologia, que precisamos realmente criar. Se não criamos um lugar seguro, então nossas crianças vão estar acessando coisas terríveis de uma idade muito, muito jovem, né? Então, por exemplo, pelo amor de Deus, nunca presenteie um tablet ou um telefone para sua criança 7, 8, 5 anos. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Então, se você quer que ele tenha uma infância boa, pelo amor de Deus, proteja suas crianças. Amém? Vamos ler aqui em Romanos 8, 15, 2 Timóteo 2, 17, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa segunda palavra, quando acreditamos em Jesus, somos filhos de Deus, e essa identidade que queremos ir criando em nossos filhos. 2 Timóteo 2,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quantos sabem que criança não tem moderação? Gente, criança não tem moderação. Às vezes os adultos também não. Perdão, eu não falei isso. Mas você coloca nas mãos de uma criança, não tem moderação, não sabe se controlar. Vai passar aí, ora, após hora. Você tira e começa a birrar, né? Não tem moderação. Então, como pais, queremos que exista poder de Deus nos nossos filhos e amor de Deus nos nossos filhos,
Mas isso só vai acontecer se existe moderação. Amém? Então, e isso faz parte desse lugar seguro. Então vamos para o próximo slide. Então, vamos falar só algumas coisas básicas. É muito importante ter controles parentais para celular, tablet, Netflix, TV a cabo e satélite. Então, por exemplo, eu estou aqui com minha esposa, né? Meus 4 filhos estão em casa. Os pais não estão aqui, é férias. Né? Não. No Netflix, eles só podem acessar programas de 14 anos para baixo. É simples. Coloquei os controles parentais. A mesma coisa para a Amazon. Só de 14 anos para baixo eles podem acessar. Até no Netflix nem sai qualquer coisa que é acima de 14, não sai. Eu protejo muito minha família. Faça o mínimo. Coloque uma senha para proteger seus filhos. Okay? A mesma coisa com o iPhone. Então, nossa filha de 15 anos acaba de receber um iPhone, só que eu faço algo em casa com os iPhones dos meus filhos. Eu coloco todos os controles parentais que eu controlo do meu telefone. Eu posso ver exatamente tudo que eles acessam, o que vem, só que eles quase não acessam nada. Por quê? Porque eu bloqueio tudo. Bloqueio o navegador, bloqueio o App Store, né? Bloqueio tudo. Só deixo o WhatsApp e pronto para poder comunicar. Quando nossa filha Cristina mais pequena, eu não entendia que não é um navegador que tem pornografia. Eu fui aprendendo porque eu fiz isso, só que eu deixei a minha filha Cristina ter algumas redes sociais. Ela não tinha, não era aberto à internet, mas ela tinha algumas redes sociais que estavam cheias de coisas LGTB. Eu achava, redes sociais, ela vai estar falando, não, ela passava horas pesquisando, LGTB, amor. Gente, ela me informou, agora mudou, mas me informou que existiam 70 gêneros. Eu, meu Deus, 70, e agora não é 70, agora é infinito o número de gênero que existe. Qualquer gênero que você imagina na sua mente, você coloca uma lista e pum, é um novo gênero. Essa é a realidade que estamos vivendo hoje. Amor, quer falar um pouquinho disso? Boa noite. O Arão pode parecer bem duro, mas na verdade ele é um urso de pelúcia. Eu sou um fofinho. Pois é, você que ia falar. E os nossos filhos amam demais o Arão, mas ele tem esses princípios por quê? Por questão da palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos manda ser puros na nossa mente, no nosso coração. E não é só para nós, é para os nossos filhos também, não é verdade? Então, isso de bloquear celular é realmente um valor que é parte do legado, que a gente está falando, do legado que transforma, certo? Esse legado que transforma é o cuidado nesses aparelhos que tem a internet, não é verdade? A internet, infelizmente, tudo bem, tem muita coisa boa, mas infelizmente tem muita coisa podre, muita coisa que destrói. Né? A Cristina e o Jorge estavam até falando para a gente sobre o Difflin, lá de São Paulo, que muita coisa é ministrada lá no Difflin. É como ser curado de imagens que viram na internet, de pornografia, de masturbação, de toda coisa horrível, gente. Se vocês tiverem crianças aqui, fazem assim, ó. Sabe? Porque, infelizmente, as mães e os pais não estão nem aí. Dão um celular para o filho lá fica lá horas e horas e horas acessando só Deus sabe o quê. E a mãe nem, está entretenido. Maravilha, vai fazer o trabalho dela. Não sabendo que o inimigo está aproveitando e entrando lá, tentando destruir os nossos filhos.
Os nossos filhos também. A Cristina, quando ela tinha uns 12 anos de idade, mesmo o papai bloqueando por essas redes sociais, ela achou um caminho de pesquisar o LGBT mesmo. E afetou a vida dela. E ela começou a ver coisas que não deveria ver. E ela sabia que estava errado, mas ela não se abria comigo. Gente, LGBT. E eu não sabia de nada. E pela misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas, eles estavam em um dentro da igreja, mesmo adolescentes, né? E Deus falou com ela durante a adoração, durante a ministração, que eu louvo tanto a Deus pelo Difflin, gente. Eu louvo tanto a Deus pelo Difflin. Parabéns vocês que são líderes do Difflin. Vamos dar uma salva de palmas para vocês que são líderes do Difflin. Parabéns, parabéns. Vocês não sabem o quanto preciosos vocês são para os nossos filhos. E Deus falou com ela, Deus tocou nela. Ela estava se sentindo paralisada espiritualmente, e ela sabia por quê. Mas ela não queria abrir mão, né? E Deus falou com ela, Deus mostrou para ela que ela é mulher, que ela ia casar com um homem, até mostrou o homem numa visão para ela, até mostrou um filho que ela ia ter. E ela foi liberta aquela noite. E aí, depois que ela foi contar para mim, e por dentro, quando ela ia me contando, mãe, eu preciso conversar com você e tal. Por dentro, eu estava assim. Ah! Por fora, eu estava, Cristina, meu amor, obrigada por compartilhar comigo. Porque eu sabia que se eu... aí que eu ia afastar ela de mim mesmo. Eu não queria afastar ela de mim. Eu queria, agora que eu precisava que ela ficasse mais perto de mim, para eu poder amar ela. E hoje ela diz, porque esse tempo de 6 meses que ela ficou em dúvida se ela era gay ou não, sabe? Esses 6 meses, ela falava para mim, não esses 6 meses, quando terminou esses 6 meses, ela fala para mim, mãe, na época, não tinha uma pessoa no mundo que ia me convencer de qualquer outra coisa. E quem está, né, nessas cadeias do LGBT, a gente indo lá, tá errado, isso é pecado. Sabe o que acontece com a pessoa? Se afasta. Você acha que a palavra... A Bíblia fala a verdade em amor, não é verdade? Se você falar a verdade, mas sem amor, aí que você perde seu filho, sua filha mesmo. Então Deus me deu essa misericórdia e graça de só ficar ouvindo. E como ela disse, não mãe, mas eu estou liberta, graças a Deus, glória a Jesus. Mas aí eu vi que eu estava errando. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre discipulado de filhos, né? Eu não estava sendo tão fiel no discipulado com ela. E aí que eu me arrependi diante de Deus, comecei a discipular ela. Como uma das minhas discípulas principais, sabe? E, né, mão no pulso. E prestação de contas. E aí agora... E hoje, graças a Deus, ela é 100% liberta. Hoje, ela que prega nos Difflins, falando para os adolescentes o que ela passou e como ela foi liberta. E ela estava no Mato Grosso do Sul, ministrando para o Difflin de lá, e a pastora de lá falou, Esther, 50% dos nossos jovens lidam com isso. Eu não sei o que é a estatística nacional, não sei, mas eu sei que é muito pior do que quando nós éramos jovens. É muito, muito, muito pior. Para quem não sabe, estão meio não atualizado. Infelizmente, para quem tem adolescentes, o que é que tem adolescentes? Você sabe que é verdade, né? Então, isso de bloquear a internet no celular do seu filho é muito importante. É amor, porque é deixando eles viver a infância enquanto tem infância. Amém? Protegendo. Essas coisas do mundo não precisam entrar no seu lar, na sua casa. Você é o adulto, você que precisa proteger o seu filho de influências malignas. E eu falo como uma mãe que sofri um pouquinho com a Cristina. Graças a Deus ela é totalmente liberta. Mas, né, eu só falo que foi misericórdia de Deus, porque nós erramos. Nós não fomos tão cuidadosos como deveríamos ser.
Ok, vamos para o próximo slide. Ok, então, senha para seus aparelhos eletrônicos. Vamos para o próximo slide. Ok, então todos nossos aparelhos usam filtro. São dois muito bons que eu já usei. Neste momento eu estou usando Covenant Eyes lá embaixo. Mas além de controles parentais, então ter filtro, temos vários computadores, todos estão filtrados. Tá? Não só filtram, mas eles enviam todo dia chega no meu e-mail e o e-mail da minha esposa, todos os sites que estão sendo visitados nos computadores. Isso também dá para colocar em iPad e iPhone e Android. Tá? Tu usa as ferramentas para proteger, mas pelo amor de Deus, quando são pequenos, que eles não tenham seu aparelho, não precisam. Tá? É a primeira geração que agora que temos, que está sendo criado com aparelho eletrônico desde que nascem, né? Eles já saem do ventre aí com o Android aí. Tá? Então realmente não sabemos psicologicamente o que vai acontecer. É algo novo que estão estudando, mas é algo totalmente diferente. Mas deixe que suas crianças tenham uma boa infância, gente. Que aprendam a brincar, a jogar e não ter... Gente, uma criança de 8 anos, muitas vezes já com 8 anos estão acessando pornografia, os meninos. E já perdem sua infância. Infância perdida. Já o cérebro dele já... Meu Deus, é terrível, é terrível. Isso tem não temos tempo de entrar, mas é terrível. Proteja. Como lar cristão, não deixe eles fazerem o que quiserem. Não. Ame eles, proteja eles, seja um bom pai. Amém? Ok. Próximo, já falei, né? O filtro bloqueia a pornografia, envia uma lista dos sites visitados para o pai ou discipulador. Ok, então a primeira coisa que falamos é criar um ambiente seguro. Tenha um ambiente seguro de amor, onde eles podem aprender. Uma vez que temos um ambiente muito seguro, então, temos o número 2, vamos ensinar os filhos a andar nos caminhos de Deus. Tão importante. Vou ler alguns versículos, e depois, lendo os versículos, Esther, minha esposa, vai falar do tripé bíblico para a criação de filhos. Vamos ler aqui em Gênesis 18, diz: então o Eterno disse: seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, todas as nações do mundo serão abençoados por meio dele. Olha que diz o próximo versículo: eu o escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família, os filhos dos seus filhos, a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. É interessante que Abraão recebeu uma promessa, que ele ia ser uma grande nação, abençoar o planeta, só que a chave para que fosse cumprido aquela promessa era que ele ia ensinar seus filhos a amar a Deus. E seus filhos iam ensinar seus filhos, ia ser algo geracional. Então, muitas vezes, gente, a chave para as promessas de Deus para a nossa vida tem que ver com nossa família. A maneira que Deus cumpre a longo prazo o que Ele tem para você é você sendo fiel na sua família e pegando esse coração de amor para Deus e transmitindo para as próximas gerações. Deus é um Deus de gerações, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A promessa começou com Abraão, mas demorou 1800 anos até chegar Jesus, que Jesus foi o cumprimento da promessa de Abraão. 1800 anos.
Gente, então Deus trabalha propósito, planos atrás de gerações. Então temos que tomar muito a sério, transmitir esse coração de amor para nossos filhos. Muito bem, então agora Esther vai entrar e falar do tripé, essa parte de tripé em nossa família, como é que funciona. Tá, o primeiro eu sei que muitos aqui já fazem, porque eu tenho ouvido de vocês mesmo que vocês já fazem o tempo sozinho com Deus, né? Quem aqui já faz o tempo sozinho com Deus? TSD que a gente chama. Quem aqui pode garantir para mim que seu filho também, os seus filhos, todos fazem o TSD? Então, por isso que a gente está aqui, gente. Né? Então, como o Arão falou, não é só para nós. A promessa não é só para nós. A bênção, a intimidade com Deus não é só para nós. É para os nossos filhos. Não, mas Esther, meu filho só tem 3 anos de idade. Glória a Deus, seu filho tem 3 anos de idade. Ele vai começar a ler daqui a pouquinho, né? Então você já pode pegar aquelas Bíblias infantis. Vocês sabem que tem Bíblias infantis, amém? Pega a Bíblia infantil e vai lendo com seu bebê de 3 anos, né? Todos os nossos filhos, temos os 4, todos aprenderam a ler na Bíblia infantil. De tanto ler a Bíblia infantil, começaram a ler, né? Então, a gente já desde o comecinho já foi colocando essa na rotina. E só para dizer que ninguém dos nossos filhos aprendeu a ler no colégio. Todos aprenderam a ler em casa, com 4 anos de idade, lendo a Bíblia. Porque a gente aproveita já, né? Já ensina de Jesus, já ensina de Deus, e a criança vai aprendendo, né? E vai estimulando também cognitivamente, né? Então é maravilhoso. É maravilhoso também ensinar a ler, mas na palavra de Deus, na Bíblia mesmo, né? Então aí, tipo, hoje eles têm, o Joshua tem 21 anos, a Cristina tem 18, a Amanda tem 15 e o Abrão tem 12. Mas já está na rotina desde a infância. Então, a primeira coisa que fazem de manhã vão se arrumando para a escola, né? A gente acorda, eu acordo eles 5h40. São Paulo é bem corridão, né? Então, para poder pegar os 2 maiores que estão na faculdade, pegar ônibus, os menores perto de casa, a gente vai caminhando, a gente pega o cachorrinho, vai caminhando. Mas eu acordo os menores às 5h40, até 5h50, e eu falo para eles, olha, a razão que eu te acordo tão cedo é que, lembra que Jesus, para os seus discípulos, lembra que ele falou, vocês não podem orar comigo só 1 hora? Lembra que Jesus falou isso? Então, se Jesus falou isso para os seus discípulos, será que ele não quer isso da gente? Da gente dedicar só 1 horinha para Jesus? Será que a gente consegue? Aí os filhos toparam. Tudo bem, mas você pode acordar a gente mais cedo, que antes era 6, né? Vai acordar mais cedo para poder fazer 1 hora completa. Tentar, né? Fazer 1 hora completa. E então, isso é a nossa rotina, 5 dias na semana. Então, não é só eu e o Arão, são os filhos também. Porque não adianta só nós e eles... Né? A Bíblia fala muito sobre isso, que é para a gente derramar, né? É sobre geração em geração. Então, é nosso dever. É mais do que isso, é um mandado de Deus sobre a nossa vida, né? Da gente ensinar e ser exemplo. Eles veem que eu também fico lá, o Arão também, a gente fica lá no nosso TSD também. E a gente, assim, quando acorda, a gente já põe adoração, já põe um ambiente maravilhoso de adoração, né, na casa todinha, apartamento todinho, e já acordam já tipo, eu já ensino para ele, gente, se você acorda meio mal-humorado, é só começar a declarar, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor. Uau, incrível como o céu se abre, incrível, mãe e pai, viu? Ó, dica aí, você já vai declarando na sua casa, Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é assim, vai abrindo o céu para você, vocês vão ver. Só uma dica. Né? Então, o próximo slide é sobre o culto devocional. O nosso culto doméstico a gente faz no almoço, porque é o tempo mais fácil, as crianças voltam da escola, né? Então a gente já está almoçando mesmo e já pega uns versículos da Bíblia,
já conversa sobre os versículos. O que a gente ama fazer é provérbios. Quem aqui gosta de provérbios? Provérbios tem tudo para caráter e integridade. Tem tudo. Tem sobre preguiça, tem sobre a mulher adúltera, tem sobre más companhias. Porque seu filho até pode ter, né, ser uma boa pessoa, mas aí arranja amigos que influenciam e que levam no mau caminho sem você saber, né? Mas no culto doméstico a gente já aborda, não é a gente que aborda, é a palavra de Deus que aborda, né? Aí a gente já, uau, olha só, você conhece alguém que foi influenciado por um amigo ruim? Aí já sempre tem uma resposta, sim, mãe, e tal, e sim, pai, e tal, né? Então já fala sobre isso, fala sobre, como eu falei, a pureza, a santidade, né? Os meus filhos, né, eles não têm problema com namoradinho. E olha a idade, 21, 18, 15 e 12. Não tem problema com namoradinho. Sabe por quê? Porque desde cedo a gente falou, olha, você quer ter um casamento maravilhoso igual a mamãe e papai têm? A gente quer. Você sabe que a mamãe nunca namorou ninguém até o papai chegar? Você sabe que o papai, quando ele estava no ensino médio, ele namorou uma moça, mas não deu certo, viu? E ele viu que não deu certo, foi só 2 semanas, aí ele viu que... E olha que ele não teve instrução como eu tive. Eu tive instrução, a minha mãe, desde quando eu nasci, eu acho, vem inculcando, você vai ser pura, você vai se proteger para quando o seu esposo vier, você ser pura, vai ser um casamento feliz, maravilhoso, sem ciúmes, sem não confiar, né? Então ela já né? Mas ele nem teve esse ensino. Mas mesmo assim, ele teve uma sabedoria. Depois daquela moça, ele nunca mais namorou, até eu aparecer, depois de 10 anos. Olha que homem de Deus. Depois de 10. Eu lembro até ligando para minha mãe, não existe homem bom. Eu estava na faculdade, né? E olha que eu estava na faculdade cristã. E dizendo para minha mãe, os homens aqui são todos iguais. E ela, não, Esther, tem sim um homem de Deus para você. Tem. Pode crer, pode confiar. Deus é fiel, Ele vai te dar um homem puro. Ele vai. E olha que Deus colocou Arão. Né? Então eu falo isso para os meus filhos. Eu falo, olha gente, você sendo pura, Deus vai te dar alguém puro. Você sendo impuro, aí está na misericórdia de Deus, né? Mas você plantando, né, semeando pureza, Deus vai te dar alguém puro. Ele vai. Você vai ter uma família super feliz. Agora, quem não sabia, quem não tem instrução, é só pedir perdão, se arrepender. E Deus tem muita misericórdia. Deus é o Deus de misericórdia. É verdade. Mas para quem é criança e pode ter isso no seu culto doméstico, é maravilhoso. Então, o Joshua, por exemplo, tem 21 anos de idade e estava meio que interessado, gostando de uma moça. E ele descobriu que essa moça ficou. Não era nem no presente, mas no passado tinha ficado com alguém. Esse negócio de ficar, nem na nossa época nem tinha isso, né? Não sei se tinha, só talvez eu não sabia. Mas ficou com o rapaz e ele pensou, até ela. Ele achando que ela era pura, né? E, assim, a admiração que ele tinha por ela foi assim. E ele, tipo, meio que, tá, não é ela. Né? E assim, ele quer uma mulher de Deus. Ele quer uma mulher de Deus. Eu falo a mesma coisa para ele agora que a minha mãe falava para mim. Não, Deus tem uma mulher maravilhosa para você. Até porque ele quer ir para a Amazônia, está fazendo medicina, quer ir para a Amazônia, ele quer ajudar os ribeirinhos com medicina. Então eu falo, Deus vai ter que ter uma mulher incrível, maravilhosa para estar com você, né? Para estar na Amazônia. Enfim, isso tudo a gente aborda no culto doméstico. No culto doméstico. Para que quando venham as tempestades, quando vem aquele menino tão charmoso, tão lindo, dizendo para minha filha, teus olhos são tão lindos, não conta para sua mãe, isso é o nosso segredo. Ela já sabe.
Eu falo, desde quando eles eram pequenininhos, eu falava, sabe meu pai, o pastor Lucas? Ele fala, pois é, essas meninas que vão se engravidando por aí, elas têm pedras na cabeça, pedras. Elas destroem o próprio futuro delas. Ah, que coisa. Meu pai tinha assim uma frustração, né? Então eu falei isso para as minhas filhas. Pois é, o vovô falava isso. Mas vocês não têm pedras na sua cabeça, não. Amém? Amém? Aí elas, com certeza, mãe, não, nós somos sábias, né? Então, é no culto doméstico que tudo isso é abordado. Aí vem o discipulado. No discipulado, sim, é prestação de contas, mão no pulso. E aí, como é que está o coraçãozinho? E aí, como está o menino, aquele menino que estava tentando te paquerar? E aí, como é que está? Sim, também. Mas a maior parte do discipulado não é eu falar. A maior parte é eu ouvir, com 3 ouvidos, sabe? Ser atenciosa. Vocês têm discipulados aqui, não tem? Entre os líderes e tal? Então, é isso e muito mais com seus filhos. Né? O que os seus filhos gostam de fazer? A minha filha Amanda, ela ama comida japonesa. Então, quantas vezes eu levei ela no restaurante japonês e só, Amanda, fala com a mamãe. E aí, fala. E sabe, a gente é assim, graças a Deus, nós somos bem íntimas. Então, ela fala. Demais. Ela passou por um tempo de bullying no Fundamental 2. Ela é loira de olhos azuis e as meninas estavam dando muito assim, que ela era feia, que tal, não sei o quê. Ah, que o português dela não era bom, porque ela realmente tem uma dificuldade um pouco no português, né? Que em casa a gente fala inglês, porque todos nasceram nos Estados Unidos. E então ela começou a se isolar, aquela coisa. E eu até conversei com a minha mãe, o que eu faço? Me ajuda. E ela fala, não, você vai ser a best friend, a amiga melhor da Amanda. Você vai ser isso, Esther, para ela. Pronto, eu vou ser isso. E eu me colei na Amanda. Me colei nela. Sabe? E ela gosta de ser carinhosa. Então, até hoje, nós somos muito carinhosas. Mas muito, então, sabe? Fiz assim, emocionalmente assim. Me conectei com ela. E durou mais ou menos 1 ano. E graças a Deus, essas meninas, pela misericórdia de Deus, saíram do colégio. Aleluia. Eu nem tive que... né, só oração, muita oração da minha parte também. Mas elas saíram e hoje a Amanda está muito melhor, mas levou mais ou menos 1 ano de eu me colar nela. Não, eu não perco ela. Ela é de Jesus e ela é minha filha. Ela é minha melhor amiga agora. Até ela melhorar. Até as emoções delas estarem bem. Né? E isso que a gente tem que fazer no discipulado, ser bem fiel. Né? O alvo é toda semana, no nosso caso é toda terça-noite. Eu levo ela, Amanda conversa com a mamãe. Ela fala. Né? Com o Joshua com o Arão, fala. E o mais que eles vão falando, o mais que a gente vai ganhando o coraçãozinho deles e a gente consegue influenciá-los para a glória de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos para o próximo slide. Então, o que acaba de falar, então, Esther, é o princípio bíblico do tripé. Essas 3 coisas que acabamos de falar são o tripé, né? Então, o tempo sozinho com Deus, né? Todas nossas crianças, desde que nasceram fazendo diariamente tempo sozinho com Deus. Culto doméstico, 5 vezes por semana fazemos nossa casa. E discipulado com eles. Então, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, falamos primeiro sobre criar um ambiente seguro. Dentro desse ambiente seguro, então agora falamos sobre ensinar os filhos a andar nos caminhos de Deus. Usamos o tripé, mas para que funcione o tripé e para que funcione, então, para 3, e já vamos terminando, dar aos filhos as ferramentas para ser um sucesso na vida. E a maneira que damos as ferramentas é usando rotina. Digam rotina. E só vou terminando com isso. Gente, sem rotina,
Como aprende a criança? Através de repetição, 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 repetição. Então, meu filho de 12 anos, ele já leu a Bíblia inteira. Eu não tinha lido a Bíblia inteira com 12 anos, ele já leu a Bíblia inteira. Os meus outros filhos já leram a Bíblia inteira várias vezes. Ok? Todos meus filhos aprenderam a ler com 4 anos de idade, né? Por quê? Quem faz a rotina na minha casa? E são muitos detalhes. Por exemplo, eles com 5 anos de idade, todos meus filhos começaram a fazer tabuadas com 5 anos de idade. Tínhamos um programinha aí, eles começaram fazendo 50. Tchum, pum, pum, iam melhorando, depois 100, 200, 300. Desde os 5 anos de idade, todo santo dia era parte da rotina fazer suma e tabuada, multiplicação, tudo isso, desde os 5 anos de idade. O que acontece quando eles entraram no colégio? Ninguém nem comparava com eles enquanto a matemática. Ninguém sabia as tabuadas, mas isso é função de rotina, já está terminando o nosso tempo. Gente, meu filho, Joshua, com 5 anos de idade, ele falou, eu quero ser médico. E a gente não fez, você acha? Gente, nunca menosprezamos nossos filhos, nunca chamamos nossos filhos de burro. Nunca desprezamos eles. Sempre tentamos dar ferramentas. Então, o que fizemos com Joshua? Com 5 anos de idade, ele queria ser médico. Levamos para a biblioteca e toda semana pegávamos 10 livros sobre ciência, biologia, para ele ler. Para criança, obviamente. Toda semana leia 10 livros. Trazíamos de volta a próxima semana. Pegávamos mais 10 livros. E assim foi. Ele hoje está no 2º ano de escola de medicina. E não vamos ter tempo. Normalmente minha esposa começa a falar da rotina que temos. Mas tudo que fazemos de rotina. E a rotina é como o pessoal, as crianças vão aprendendo. Ok? E quero terminar com isso. Desde que eles nasceram, eles escutaram algo da minha parte. Você nem vai olhar, se você é menino para uma menina ou menina para um menino, nem vai olhar para outra pessoa até que você termine a faculdade. Faculdade não é opcional em nossa família. Eu não dou opção para eles se querem estudar ou não querem estudar. Por quê? Meu pai veio de uma família muito, muito, muito pobre. Ele foi o primeiro em se formar e quebrar a pobreza. Então, eu cresci parado sobre os ombros do meu pai. Eu nunca passei fome. Ele passava muita fome. Muitas vezes ele dormia sem comer. E agora meus filhos estão sobre meus ombros. E eu quero que eles tenham uma muito melhor vida que eu tive. E quase todas as decisões que fazemos na nossa vida é pensando nos filhos. Já não estou pensando em algo maravilhoso para mim. Tudo que fazemos é para nossos filhos. Amém? Muito bem. Então, as 3 coisas que falamos. Minha esposa eu estou sentindo algo que talvez eu deveria falar, que eu não falei hoje de manhã. Uma coisa que minha mãe fala é: nunca sacrifique o seu filho, nunca sacrifique o seu filho no altar do ministério. O que quer dizer isso? Eu estou tanto no ministério, eu tenho tantos life groups, eu tenho tanto discipulado de adulto daqui para cá, que eu esqueço o meu filho. A minha mãe fez questão de focar na gente. E por isso que hoje, eu sou uma de 4, né? Da minha irmã Sara, eu, Josias e Isaías, vocês conhecem Isaías, né? Que é a líder do Difflin. Somos todos pastores, tempo integral não, mas pastores.
e missionários. Então, o ministério da minha mãe era nós. Tudo bem, ela também era a esposa do meu pai, que era diretor da missão, e tinha uma lista de coisas, mas ela, na hora, se a gente tinha qualquer probleminha, qualquer coisa, ela dava um pausa. Olha, gente, me perdoe, meus filhos precisam de mim, amém. Nem via se eles ficavam chateados ou não, amém. Preciso dos meus filhos. E tchau e benção, meu pai ficava, e ela focava na gente. E eu sou assim também com os meus filhos, eu já rejeitei coisas assim, ministério, internacional. Tarará. Não, meus filhos precisam de mim. Né? Que minha esposa só o ano passado começou a viajar comigo. Porque os meus filhos hoje estão bem estruturados, graças a Deus. Então eu vejo que eles estão bem, então eu faço o ministério, mas toda hora, e aí, como é que você está? E aí, como é que você está? Como é que você está? Né? Então nunca sacrifique. Eu senti isso, pastor, de falar isso, porque eu sei que vocês aqui são muito de ministério, que é maravilhoso. Isso é o coração de Deus, né? De cuidar de vidas, né? De ganhar vidas e cuidar bem delas. Isso é lindo e incrível, continue assim. Mas nunca esqueçam dos seus filhos. Eles são o seu primeiro ministério, principalmente quem é mamãe. Quem é mamãe aqui? Então, os seus filhos vão ir além de você no ministério, né? Quando eles se tornarem adolescentes, eles vão ser líderes de life group de adolescentes. Em nome de Jesus, você concorda comigo? Quando eles forem jovens, eles vão ser líderes de grupo do Difflin. Eles vão ser os pastores do Difflin, amém? Então a gente vive com essa fé e esse cuidado, de cuidar da nossa, né, dos nossos pintinhos, enquanto eles estão conosco. Porque logo, e olha que o tempo passa assim, né? A gente sabe, o tempo passa assim. Logo eles estão voando, saem do ninho e a gente fica com... A Bíblia fala, não existe alegria maior do que quando seus filhos sigam na verdade. E isso é comprovado. Sabe, você pode ter o maior sucesso do mundo, mas se seu filho não está bem, você não é feliz. Você não é feliz. Não é verdade? Então, vamos focar. Não, mas Esté, hoje meu filho já tem 35 anos. Não tem problema, vá atrás do seu filho. Fique assim com seu filho, ganhe o coração dele de volta. Seu filho lá dentro, se você se humilhar, se você errou no passado, é só você se humilhar muito, pedir muito perdão. Filho, eu errei, eu não sabia, mas eu errei. Você me perdoa, a mamãe vai fazer certo agora. Eu vou valorizar você agora. Eu vou tirar tempo para você. O que você gosta de fazer, filho? Gosto de pescar. Então, bora pescar. Né? Eu gosto de jogar videogame. Me ensina a jogar videogame, quero jogar contigo. E vai ganhando o coraçãozinho dele de volta, ganhando. E você vai ver que ele quer. Lá no fundo, se você se humilhar, se você errou, ele quer. E ele vai te amar para sempre, sempre. E ainda mais importante, ele vai deixar Jesus tomar conta da vida dele. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.